Voltamos, né? Bom, pessoal, vamos continuar então. O pessoal vai entrando e a gente vai falando. Acredito que a gente vai voltar para a faculdade antes de terminar essa disciplina. E aí, antes de terminar, se a gente voltar, eu vou pedir uma aula no laboratório e vou levar vocês para lá para poder ensinar para vocês a prática, tá? Porque a mudança de decúbito não é só chegar ao paciente e mudar ele ali de decúbito. Existe uma técnica para você fazer isso. Não é chegar de qualquer maneira. Por quê? Porque você não pode tocar no paciente de qualquer maneira, né? E porque, senão, mês que vem, a sua coluna já não presta mais, né? Muitas vezes você pega um paciente que ele tem, que ele é um pouco pesado, que o peso dele é maior do que o seu, então você tem que fazer muita força. Então, é muito importante você conhecer a técnica que faz para poder você não fazer tanto esforço, tá bom? Então, eu acredito que vai dar certo a gente fazer uma aula de laboratório para poder aprender isso aí. Porque, pessoal, lesão por pressão é um problema sério e que ele é prevenido exclusivamente pelo técnico de enfermagem, tá? A cada vez que você for mudar o paciente de decúbito, deixa eu falar aqui para vocês, já que vocês viram a teoria, deixa eu falar aqui para vocês rapidinho como que é. Normalmente, para poder facilitar essa mudança de decúbito do paciente, a gente dobra um lençol, né, em várias partes e coloca ele, o leito tá dessa forma, você vai colocar o lençol assim, tá? Dobrado em várias partes, porque aí ele dobrado, ele vai ficar, ele vai ter força, tá? Então, o paciente vai deitar ali em cima daquele lençol dobrado e para mudar o paciente, você vai suspender o lençol, mudar para o paciente para ficar numa lateral, em outra lateral, né? Porque você vai fazer menos esforço, o paciente ele vai sentir menos incômodo, tá? Na hora de ser virado. Mas a gente vai aprender, tá? E em laboratório. E a cada mudança de decúbito que você fizer, normalmente as mudanças de decúbito, elas são feitas de 2 em 2 horas, tá? Por que de 2 em 2 horas? Para manter ali a perfusão tecidual daquela pele, tá? Então, a cada vez que você for mudar o seu paciente, dê uma olhadinha na pele para ver como é que tá, ver se já tem alguma vermelhidão no paciente, ver se tem alguma presença de eritema, de formar, algum jeito de formar ali uma lesão. Então, é importante que você dê uma olhada no paciente, não apenas mudá-lo de decúbito, né? Como que é classificado as lesões por pressões? A gente classifica elas, pessoal, em 4 estágios. Muito importante essa questão, viu? Estágio 1 é o edema, que é aquela parte que vai ficar vermelha. Começa dessa forma. O estágio 2 vai ocorrer aí a escarificação da pele, vai começar a ferir aquela pele, ela vai começar a descascar. O estágio 3 vai haver ali o dano na espessura da pele, né? Podendo atingir até o músculo do paciente, tá? E no estágio 4, vai destruir ali todos os músculos, todos os tecidos que o paciente tem, até chegar na parte óssea. Lembra que eu falei agora há pouco que vocês vão ver lesões pequenas e lesões grandes, que vocês vão ver o osso do paciente a olho nu, né?
Pessoal, para chegar num estágio desse, é muita falta de comprometimento com o paciente, com a dor do próximo, porque uma lesão dessa é muito dolorida, tá? Então, sendo obrigação do técnico de enfermagem, vocês têm que realmente pegar a causa como se fosse de vocês mesmos, para não deixar essa lesão do paciente chegar nesse nível, tá? Olha só, se vocês jogarem na internet, tem muita foto de paciente realmente fotos reais. Mas como as fotos eram foto muito feia, umas feridas muito feias, eu preferi pegar esse desenho aí. Mas depois vocês podem pesquisar, que vocês vão ter noção do que eu estou falando, né? Porque além daquela ferida, de você ver o osso, de destruir ali aquela parte muscular, tem a necrose, né? A pele do paciente, ela necrosa ali. Aí eu achei muito feia as imagens e preferi colocar dessa forma. Olha só como que é o estágio 1, é só aquele edema mesmo. O estágio 2 já começa a escarificar, né? Já tira aí a pele, aquela pelezinha e compromete um pouco da parte muscular. O estágio 3 compromete a parte muscular toda. E o estágio 4 destrói aí até chegar no osso, tá? Então, isso aí vocês vão ver mesmo em qualquer hospital que vocês forem, porque não são todas as pessoas que têm o mesmo comprometimento, tá? Então, é importante vocês terem em mente que a gente tem que cuidar aí do paciente para não evoluir para essas lesões grandes, tá? Quais são os principais cuidados de enfermagem? Mudança de decúbito, além de ser a prevenção da lesão, é o melhor cuidado que existe, tá? Depois que o paciente, normalmente um paciente que ele fica muito tempo acamado, que ele já vai, o médico sabe que ele vai ficar acamado, o médico já pede ali um colchão piramidal para aquele paciente, que a gente chama de caixa de ovo também. Por que esse colchão piramidal? Porque alivia os pontos de pressão, que são aqueles principais pontos que eu falei, que é os calcâneos, a região sacral, lembra? Normalmente, os hospitais públicos, eles não têm condições de ter um colchão desse para cada paciente, né? Então, quando os colchões do hospital acabam e se o familiar quiser levar para o paciente, o hospital deixa entrar, porque a demanda lá é maior do que a oferta, tá? É uma das poucas coisas que o hospital permite entrar ali para o paciente. Utilização de coxins aí nas áreas de proeminências ósseas. O que é coxins? Gente, coxim é você dobrar tipo um rolo, um lençol, uma toalha, ou mesmo uma almofada, para poder apoiar essas áreas de proeminências ósseas, tá? Para poder não evoluir aí para uma lesão por pressão, né? E permitir também a perfusão tecidual nessas áreas, tá? Normalmente nos hospitais o pessoal enrola lençol ou toalhas, ou às vezes as almofadinhas mesmo, em forma de rolo, para poder aliviar ali a pressão naquele local, tá? E uma dos últimos cuidados de enfermagem aí é garantir o aporte calórico, né? Uma refeição equilibrada, porque a dieta rica em nutriente vai abastecer aí todos os tecidos do corpo do paciente, tá? Esses são os principais cuidados de enfermagem com o paciente com lesão por pressão. Tem outros cuidados? Tem. Tem outros cuidados. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Hidratar a pele do paciente, tá? Fazer massagens ali, hidratação naquele local. Também é um cuidado de enfermagem. Aqui eu coloquei para vocês os principais, tá? Dúvidas, pessoal? Até aqui na lesão por pressão? Não, para mim tá tudo tranquilo, tô entendendo. Ótimo. Então, vamos passar para a próxima doença de pele, né?
Agora, a lesão por pressão era uma condição ali do paciente, né? A psoríase não, pessoal. A psoríase já é realmente uma doença. Nós temos aí 8. Nós temos 8 tipos de psoríase, cada um com uma característica diferente. Porém, os fatores de risco e os cuidados são bem parecidos, tá? A psoríase, pessoal, ela é uma doença de pele, ela é bastante comum e ela é uma doença autoimune, tá? O que quer dizer a doença autoimune? O seu corpo se ataca, não é verdade? A psoríase são pequenas lesões espalhadas pelo corpo. Pode ser lesões avermelhadas, pode ser lesões esbranquiçadas, vai depender de qual tipo a gente vai estar falando, tá? Ela não tem cura, já falei para vocês que é autoimune, e ela vai depender muito de como tá o seu sistema imunológico, tá? Se o seu sistema imunológico tá bem, ela não vai se manifestar, mas se o seu sistema imunológico atacou ali ele mesmo, ela vai voltar. Algumas vezes com uma maior intensidade, outras vezes com uma menor intensidade, tá? É importante dizer que não tem cura, mas a gente faz ali um tratamento paliativo para não voltar, principalmente o sistema imunológico do paciente, tá? Olha só, a psoríase, aí vamos para o primeiro tipo, lembra que eu falei que são 8? Temos aí a psoríase em placas. Mais para frente aí eu coloquei um monte de foto, daqui a pouco a gente chega nas fotos para vocês verem. A psoríase em placas é uma das psoríases mais comuns, tá? Normalmente são lesões avermelhadas, né? Que depois que essas lesões ficam ali avermelhadas, que coça bastante, porque coça, né? Vai formar tipo uma ferida que esbranquiçada, né? E vai sair aquelas placas de ferida. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já teve psoríase, que já presenciou aí alguma psoríase, mas vocês, quem viu ou que presenciou, vê ela saindo realmente em placas, tá? Ela é conhecida também, pessoal, como psoríase vulgar, tá? Psoríase vulgar ou em placas, mas o nome em placas é o que mais se usa, é o que mais a gente vê falar, porque é uma característica da própria ferida ali, sair aquelas placas brancas do couro cabeludo, do joelho, dos cotovelos, de onde ela se manifestar. A maioria das vezes ela coça, né? E de tanto você coçar, ela causa dor. As unhas das pessoas que têm psoríase, os médicos orientam para que sejam bem curtinhas, né? Porque a tendência é coçar muito e o paciente vai coçar bastante e pode até sangrar por causa de tanta coceira, né? Eu não sei se alguém já teve algum tipo de psoríase ou alguma coceira de outras doenças, que quando a coceira é o seguinte, é aquele ditado, quanto mais coça, mais vontade de coçar, não é isso? Então, a psoríase, ela coça, arde, que se você coçar demais, ela vai rachar e vai sangrar. Então, os médicos orientam aos pacientes manterem suas unhas muito curtinhas para não ferir ali o local da ferida, né? Ferir ainda mais. Temos também a psoríase invertida, né? Essa psoríase invertida, pessoal, ela atinge aí no corpo as áreas mais úmidas, né? Normalmente onde formam dobras, né? Embaixo do braço, embaixo dos seios. As pessoas que têm sobrepeso, e que têm psoríase, elas sofrem mais, porque elas vão ter mais dobras, tá? Nas virilhas também. Então, normalmente, esse tipo de psoríase, a psoríase invertida, ela vai onde as pessoas formam dobras. E são lesões avermelhadas, elas não vão causar aquelas placas brancas, tá? Temos também
outro tipo de psoríase, que é a psoríase gutata. Normalmente, essa psoríase, ela é mais comum em pessoas mais jovens, tá? Em crianças e adolescentes, ok? É, ela, ela é desencadeada aí por alguma infecção bacteriana, como a dor de garganta, por exemplo, a infecção de garganta, e elas formam aí pequenas feridas, tá? Nessas pequenas feridas da psoríase gutata, ela vai dar, não é na garganta, viu, gente? Ela vai dar aí no corpo. Tem até uma foto dela aí mais para frente, a gente vai ver. Ela vai, através dessas feridinhas avermelhadas, vão se formar umas plaquinhas, umas escamas bem fininhas, tipo uma casquinha de ferida, tá? Normalmente aparece aí no tronco do paciente, nas pernas e no couro cabeludo. Porém, no couro cabeludo, ela é de difícil, ela quase não se manifesta na parte do couro cabeludo do paciente. Se manifesta mais em crianças e adolescentes, no tronco e nas pernas, tá bom? Temos a psoríase ungueal, que eu tenho foto delas também, né? Que ela afeta aí os dedos, as unhas das mãos e dos pés, né? Normalmente a gente pensa, aliás, a gente não, né? Os pacientes que estão com psoríase ungueal, normalmente eles pensam que inicialmente eles imaginam que seja uma micose nas unhas. E na verdade, se trata da psoríase, né? Que a longo prazo, aí, pelas características, que ele vai descobrir que se trata de psoríase, tá? Essas unhas, elas vão crescer de forma anormal, muitas vezes elas vão ficar fofa, né? Se você passar qualquer objeto durinho na unha, ela vai soltar um pozinho, vai quase se desmanchar, tá? E no final, se tiver de forma mais agravada, pode ser que a unha ela se descole todinha do dedo, tanto da mão quanto do pé, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma foto dela. Olha só como que tá. Deixa eu ver se eu pego aqui o lapisinho. Olha aqui, tá vendo que tá se descolando aqui do dedo? Olha aqui, ó, a psoríase aqui, a feridinha aqui. Aqui, ó, já tá começando aqui ao lado. Tá vendo? Agora deixa eu sair desse lapisinho aqui, que eu não sei como é que é. Pronto. Então, essa aí é a psoríase ungueal, tá bom? Que ela começa aí nos dedos das mãos e dos pés. Ah, tem essa aqui também, ó, que eu coloquei. Ó, tá vendo aqui nos dedinhos aqui, ó? Ó, aqui no dedo, na palma da mão, tá? Ah, aqui na parte superior da mão, na parte inferior da mão, tá vendo? Eu tinha colocado uma foto do pé, mas ela não veio pra cá, não. Mas tá bom. Deixa eu só sair daqui para me voltar lá. Só para vocês terem noção de como que é essas manchas. Oi? Então, a psoríase ungueal, gente, ela atinge praticamente as unhas das mãos e dos pés, tá? Professora, essa psoríase aí, ela é a famosa impinja, como fala? Olha só, ela... Acredita que quando eu tava pegando as fotos aqui, eu pensei a mesma coisa? Ela parece muito com a impinge, não é? Quer ver? Vamos voltar as fotos aqui. Principalmente aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o lapisinho de novo para me mostrar aqui. Principalmente aqui, ó. Não parece uma impinge? Aqui, Parece. aqui. Muito. Isso aqui, ó, vai crescendo, crescendo até encontrar com a outra mancha. Elas se emendam. Tá vendo como essa aqui se emendou?
Mas, assim, parece com a impinge, mas não é, não. É psoríase mesmo. Inclusive, algumas Mas pessoas que a têm... impinge, ela não fica rachada desse jeito, professora. Ela faz aquele círculo. Exatamente, ela fica aqui parecendo igual essa que tá na perna, essa que tá no corpo. Essa que tá rachada Aham, aqui são as psoríases em placas, né? Que elas costumam tá. sair essas placas. Tá vendo no couro cabeludo também? Esse aí são Entendi. tipos de psoríase em placas. Bom, e temos também a psoríase pustulosa, né? É uma psoríase que ela é mais rara, né, de aparecer e que elas se concentram principalmente nas mãos e nos pés. Nós vimos aí agora uma mão aí bem, olha só, na mão e nos pés, tá vendo? A psoríase pustulosa, ela é bem mais rara de aparecer, viu, gente? Só que quando ela aparece, ela se desenvolve muito rápido, né? Vai depender também do tempo que ela vai ficar ali no paciente, vai depender do sistema imunológico. Muitas vezes pode ser que fica 1 ou 2 dias e seca e melhora. E pode ser que daqui uma semana volte de novo, tá? Então é bem relativo por causa dessa questão do sistema imunológico. Todos esses tipos de psoríase, gente, a coceira é bem característica. O sintoma é um dos principais sintomas aí, é a coceira, tá? E a ardência. Temos também a psoríase eritrodérmica, né? Essa psoríase eritrodérmica é o tipo também menos comum, tá? E quando elas acometem, elas tomam aí 75% do corpo ou mais. Tem uma foto aqui mais para frente desse corpo aí, ó. Tá, já tá bem avançada essa psoríase, né? Olha só, nessa primeira foto, que o paciente está de costa, né? Ela toma aí a maioria do corpo do paciente, tá? No caso desse tipo de psoríase, por tomar a maioria do corpo do paciente, ela vai arder mais do que as outras, tá? Então, ela tem que ser tratada o mais rápido possível. Temos também a psoríase artropática ou artrite psoriásica, né? No caso dessa psoríase, gente, ela vai apresentar aí alguma inflamação na pele. Está relacionado também ao sistema imunológico do paciente, né? Só que, além de ardência e coceira que o paciente vai sentir, esse tipo de psoríase, olha, o próprio nome fala, artrite, né? O que é artrite? É dores nas articulações. Então, além da coceira, da ardência, essa vai ter um agravante a mais, vai ter um sintoma maior, que são dores aí nas articulações. Se não tratada, esse tipo de psoríase, pode provocar aí uma rigidez que vai aumentando a longo prazo, né? Então, como ela causa dores nas articulações, essas articulações elas podem se tornar rígidas a longo prazo se não forem tratados rápido, né, e da forma correta, tá bom? Então, por isso que é muito importante procurar um médico logo no início. Professora, Oi. se caso eu sair da aula, é porque meu celular está carregando, ao invés de carregar, ele está descarregando. Ai, meu pai, tá bom. Tá Tá igual o bom? meu, Aí eu em tô vez de... avisando, se caso cair. Tá Oi, igual... Keila. Oi, Elbe. Então, vamos lá. Era só para dar oi, né? Olha só, e por fim temos aí a psoríase palmo-plantar, né? Que são aí essas lesões na palmas das mãos e na planta dos pés. Elas aparecem dessa forma aí, tá bom?
Olha só como essa mão e esse pé desse paciente já está totalmente tomado pelas feridas. Essas são as fotos que a gente viu lá no início. Olha a situação do couro cabeludo desse paciente, dessa paciente. Olha só, vamos aí mais ao que interessa, né? Quais são os principais fatores de risco? Gente, histórico familiar é determinante, né? Então, o médico ele vai fazer o diagnóstico ali através da sua história clínica. E você, falando aí do seu histórico familiar, é um fator muitíssimo importante, tá? Outro fator de risco, infecção bacteriana ou viral. Aquelas pessoas aí que têm infecção, sempre aparecem infecções, que seja bacteriana ou viral, tá com uma infecção de garganta, tá com qualquer outro tipo de infecção. Por que essas pessoas dão infecção? Porque o sistema imunológico dela está, como é que eu posso dizer? Está em baixa, não é isso? Então, essas pessoas, elas têm mais chance de desenvolver algum tipo de psoríase. Pessoas imunodeprimidas aí, HIV, né, portadores do vírus HIV. O estresse, você tem psoríase, mas já tem 5 anos que você não tem uma crise de psoríase. Aí você está no auge do estresse e ela vai aparecer novamente. Então, o estresse, ele impacta o nosso sistema imunológico de forma muito relevante, né? O que pode ocasionar aí o aparecimento da psoríase, tá? Obesidade facilita aí o desenvolvimento da psoríase. Tabaco, né? Pessoas fumantes também é um fator de risco muito considerável para qualquer um dos tipos de psoríase, tá? Quais são os sintomas? Eu falei aí no decorrer de cada uma, né? Que são ou lesões avermelhadas, cobertas por alguma casca prateada ou branca, né? Aquelas descamativas, ou pequenas manchas vermelhas, pele seca, eu não falei, né? Mais um dos sintomas é a pele seca com facilidade de sangramento. Essa facilidade de sangramento se dá se você estiver coçando demais, tá? Unhas espessas e esfareladas, amareladas, descoladas. Olha só o que a gente viu na foto. As unhas que estavam ali na foto já estavam esfarelando e descolando as pontas, não é verdade? É um sintoma da psoríase também. Inchaço nas articulações. Esse inchaço nas articulações também é um sintoma da psoríase atropática, né? Que a gente falou agora há pouco. E as placas de descamação no couro cabeludo, cotovelo e joelho, que são sintomas da psoríase vulgar ou psoríase em placas, tá? Normalmente, essas placas com descamações, elas têm aquela descamação branca, mas elas começam através de lesão avermelhada. Depois dessa lesão avermelhada, ela é recoberta aí por essas placas brancas que vão se descamar futuramente, tá? Pessoal, psoríase, vocês têm alguma dúvida? Não. Falamos sobre 8 tipos, né? Tá, e vamos para... Ixi, pulou demais. E vamos para o diagnóstico. O diagnóstico, como eu falei para vocês agora há pouco, é clínico, né? O médico vai olhar e o médico vai saber que é psoríase. Obviamente, se ele tiver muita dúvida, que seja de um tipo ou de outro, ele vai pedir alguns exames que possa dar um diagnóstico certeiro, porque a gente falou sobre 8 tipos, não é verdade? Às vezes ele pode ficar em dúvida se é o tipo de psoríase invertida ou psoríase ungueal, por exemplo, né? Então ele vai fazer ali, ele vai pedir os exames. Um desses exames, normalmente, ele vai
fazer o diagnóstico apenas a olho nu ali, com o exame do paciente, e levar em conta a história do paciente, né? Se ele tem o sistema imunológico muito debilitado, se ele tem como que é o histórico familiar daquele paciente, se ele tem algum parente que tenha aquele tipo de doença, e no final ele pode pedir ali uma pequena biópsia da lesão para poder confirmar o diagnóstico. É bem raro quando o médico pede biópsia, mas ele pode pedir para poder fechar um diagnóstico correto, tá bom? Cuidados de enfermagem. O tratamento, obviamente, que cada paciente vai tratar de uma maneira, né? Normalmente, os médicos, eles tratam o paciente aí com corticoides, tá? Cuidados de enfermagem. Banhos de sol, né? Naqueles horários que que o sol não está muito quente, que é antes das 10 e após as 16, né? Orientar ali o paciente a não usar nenhuma substância que passa na pele, nenhum tipo de pomada, nenhum hidratante sem orientação médica, tá? Nenhum tipo de medicação ou hidratante ou pomada pode ser utilizado sem o conhecimento do médico, porque muitas vezes agrava a situação daquela psoríase, tá? Quando for as psoríase em placas, que estiver saindo aquelas escamas, orientar o paciente a não puxar, né? Porque muitas vezes vem mais do que a escama e vai sangrar ali a pele do paciente, vai causar algum trauma, vai ficar cicatriz, tá? E orientar o paciente que durante ali, todo o tratamento é proibido utilizar álcool, né? Qualquer tipo de bebida alcoólica, porque vai afetar ali na eficácia do fármaco utilizado, tá bom? Dúvidas? Psoríase? Agora a gente vai ver sobre uma doença que eu fiquei muito tempo aqui em Palmas com os alunos no estágio, acho que uns 3 anos, o ano inteiro, com alunos do ITOP no estágio. E eu acho que eu vi essa doença só 2 vezes só em unidade de saúde, porque ela é bem difícil. Antigamente, quando eu era criança, lá na minha cidade, eu via falar bastante nesse tipo de doença. Mas eu acho que pelos tratamentos que a gente já tem hoje, são tratamentos mais avançados, o diagnóstico mais precoce, eu acho que essa doença ela é pouco conhecida atualmente, mas antigamente se falava mais, que é a doença do pênfigo. Gente, essa doença que chama-se pênfigo, ela tem outro nome também. Ela é conhecida por fogo selvagem. Não sei se vocês já ouviram falar. Antigamente a gente ouvia mais falar, hoje em dia a gente vê muito pouco falar. Ela é uma doença que ela não é contagiosa, tá? E ela é uma doença também autoimune. Ela ataca a boca do paciente. Boca, garganta, olho, nariz, região genital, tá? Olha só como que fica a boca, olha a língua da paciente, como é que tá. Então, fica toda ferida. Isso é o sistema... Então, não tem cura. Não, ela tem o tratamento, né? Aí vai depender do seu sistema imunológico para ela voltar ou não. Por exemplo, você teve essa doença e você ficou 10 anos de boa, nunca mais apareceu. Só que você chegou assim num nível de... Aí a pandemia veio, te estressou ao extremo, você tá super estressado. O estresse, ele afeta o nosso sistema imunológico. E pode voltar com estresse, ou pode voltar por causa de algum fator que seu sistema imunológico ficou em baixa, né? Mas o que é importante falar é que não é uma doença contagiosa e é uma doença autoimune, tá? Só você tem, só você pega e se você tratar ali direitinho, você vai melhorar, cuidar do seu sistema imunológico para ele não baixar e correr o risco de voltar. Gente, uma ferida na perna dói demais. Agora, pensa uma ferida na boca.
Você não come direito, você não bebe direito. E o tanto que arde, não é verdade? Olha só a situação dos Sim. lábios e da língua. Mas, Uma afta minúscula já dói demais. Imagina dessa forma aí. Terrível, né? mas como uma pessoa chega a esse nível de chegar de pegar essa doença, professora? Ela é causada por quê mesmo? Ela é causada pelo sistema imunológico. O sistema Ah, imunológico, ele ataca o seu sistema, o seu organismo, sim, né? entendi. O importante é, nos primeiros sinais e sintomas, procurar orientação e ajuda médica para não evoluir, para ficar ferido dessa forma, tá? Porque uma ferida na boca, ela é muito dolorosa. Pessoal, normalmente, essa doença, ela aparece mais em pessoas adultas, tá? Adultas e idosas. E ela costuma mais aparecer nas áreas rurais. Não se sabe o porquê dela desenvolver mais nas áreas rurais. Eu tenho minhas teorias, né, do porquê, mas também a gente não sabe. Aliás, a ciência ainda não descobriu o porquê que a ocorrência dela é maior nas áreas rurais. Eu acredito que porque nas áreas rurais as pessoas manuseiam muito produtos tóxicos, agrotóxicos com plantação e tal. Eu imagino que seja isso, mas assim, isso aí é minha imaginação, tá? E já li algumas coisas a respeito também que eu cheguei a essa conclusão, mas nada comprovado cientificamente. Mas normalmente você vê nas áreas rurais. Inclusive, esses dois casos que eu vi aqui em Palmas foi em chácaras. As pessoas moravam de famílias diferentes, tá? Acho que nem se conheciam. E foram moradores de área rural mesmo, de chácara lá na saída para Taquarussu. Então, é isso. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, gente, normalmente quem faz é um médico dermatologista. Obviamente que nas unidades de saúde, o clínico geral vai atender aquele paciente, vai passar um tratamento ali paliativo para aquele paciente até ele ser atendido por um dermatologista, né? É feito aí pela história clínica do paciente, o que ele vai te contar que ocorreu aquela lesão. O médico vai pedir ali alguns exames de sangue, vai pedir alguns exames, vários outros tipos de exame para ver como está ali o sistema imunológico daquele paciente. E se for necessário, ele vai encaminhar aquele paciente para um dermatologista que vai estar pedindo aí, que pode pedir uma biópsia da pele para poder realmente fechar um diagnóstico preciso. Porque uma doença dessa, se você não é conhecedor, você já imagina logo que pode ser um câncer também, né? Um tipo de doença desse, você olhando aí a boca dessa paciente que está dessa forma, você pode imaginar também que é um câncer. Mas e para fazer um diagnóstico correto? Somente uma biópsia é capaz de dizer o que realmente é aquela ferida naquele paciente, não é verdade? Então, o diagnóstico ele é feito dessa forma, tá? Através da história clínica e, se necessário for, uma biópsia aí da pele do paciente. O tratamento, gente, normalmente são altas doses aí de corticoides, tá? Corticoides orais, ingeridos, tá bom? No caso de corticoide, todo mundo sabe que o corticoide ele tem muitos efeitos colaterais. E por esse motivo, é necessário aí um acompanhamento bem rigoroso com o médico, tá? Quais são os cuidados de enfermagem? Limpeza das lesões. Como que você vai fazer aquela limpeza? Com a gase esterilizada, tá? Soro fisiológico. Hidratação na pele. Essa hidratação vale também, igual o da psoríase que eu falei, não usar nada sobre a pele sem orientação médica. Então, essa hidratação da pele é indicada